Oh, 24 de maio. Traga-me sua mente para obter descanso e renovação, desde que eu derrame a minha presença e seus pensamentos. Quando sua mente se aquieta, seu corpo relaxa e você volta a ter consciência de mim. Essa consciência é essencial para seu bem-estar espiritual, é a sua salvação. Nesse mundo em que você vive, existem mais do que as 4 dimensões que todos conhecem. Além das 3 dimensões do espaço e da dimensão do tempo, há a dimensão da abertura para a minha presença. Esta transcende as outras e permite que você tenha vislumbres do paraíso enquanto ainda está na Terra. Isso faz parte do meu projeto original para a humanidade. Adão e Eva costumavam andar ao meu lado no jardim antes de serem expulsos do Éden. Quero que você caminhe ao meu lado no jardim do seu coração, onde estabeleci uma residência permanente. vamos fechar os nossos olhos e pensar em Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada que já está aqui presente. Obrigada por mais um evento na nossa casa, onde o Senhor já preparou todo esse ambiente, onde já tem amiguinhos espirituais aqui precisando ouvir, outros que vão nos intuir a ter as melhores palavras na hora de explicar a tua palavra. Nos inspire, Senhor Deus, que a gente consiga tirar o melhor proveito desse evangelho, que a gente consiga emanar muita luz desse evangelho e que essa luz consiga chegar aonde precisa, nos hospitais, nas pessoas que estão precisando, nas pessoas acamadas, nos presídios, nas ruas, nos orfanatos. Obrigado, Senhor Deus. Continue conosco, assim seja. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Quer abrir, mãe? Tá, eu vou abrir. Capítulo 7, item 12. Eu abri num capítulo bem grande, ele está na metade do capítulo. Capítulo 7, item 12. É lá no meio de orgulho e a humildade, é isso? É. Tá. Ou você acha melhor? Eu acho melhor começar onde começa. Não, pode ser do 12 mesmo. No 12 mesmo, então. Homens, por que vos queixais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós, que incessantemente procureis esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho?
O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. O único meio se vos oferece para isso, mas infalível, tornardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação, porque a vez de terem maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração, porque fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade. Apresente-se em qualquer parte um rico, debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possui ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem dos seus defeitos? Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas por que deixaste que as necessidades materiais sobrejugassem o bom senso e a razão? Porque há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de se castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é por lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Mas em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia de medida, Deus os abate completamente e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os seus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou aos seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Angel, Marmande, 1862. Vai falando do orgulho, né? Esse veneno que está em toda parte, em todas as pessoas. E que é preciso um esforço muito grande para adquirir, que a gente sabe que é o remédio, que é a humildade, né? A caridade. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre o orgulho. Eu achei muito bonito esse final, né? Eu acho que resume bem o texto.
que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. As pessoas, às vezes, se esquecem, né? Porque todos nós, como a gente sempre fala, somos centelhas divinas. Todos nós temos a capacidade de amar, de ser caridoso, de ser do bem. Todos nós somos filhos de Deus. Só que, às vezes, a pessoa chega aqui, encarna e esquece. Às vezes não, né? A gente esquece. Tem um véu do esquecimento. E aí, muitas das vezes, a pessoa se perde, né? E aqui a lição a gente tem que amar os nossos irmãos, porque é isso que Deus quer, né? O cumprimento dos deveres reais, né? Quanto mais orgulhoso, mais vaidoso, mais a gente vai estar se afastando de Deus. Não é isso que Ele quer. Não é isso que todo o Evangelho fala, né? Toda vez que a gente vem aqui, a gente fala com outras palavras, mas sempre volta nisso. Fala também nessa última parte que aqueles que abusam da autoridade, porque a pessoa, quando tem autoridade, tem poder, muitas vezes esquece, né, do verdadeiro sentido, né, do que é importante, porque a nossa verdadeira vida a gente não sabe que é essa, a gente sabe que é no plano espiritual, né, que esse daqui é tipo um teste, né. E aí, quando as pessoas abusam da autoridade, abusam do orgulho, tudo é questão de excesso, né? Todo excesso não é legal, todo abuso não é legal. E aí fala também no final, finalmente, a humildade e a caridade, irmãs que sempre, de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter a graça diante do Eterno. Então, sempre está falando da humildade e da caridade, que são as chaves, né? Se a gente quiser agradar a Deus, se a gente quiser ser amado lá no céu, essa é a chave, né? O amor, a caridade e a humildade. E o orgulho, como minha mãe falou, são os venenos da nossa jornada. O pipoqueiro tá gritando aí no meio da rua, tá querendo vender pipoca. Gente, quem mais quer falar? Levante seu dedinho. Ninguém? Tô travada? Márcia. É interessante esse tema, né? Fala do orgulho. O que é o contrário ao orgulho? Qual o antônimo de orgulho? É a humildade, né? É a humildade. Nós temos humildade? Temos em alguns pontos, mas a maioria de nós, para não dizer todos, somos ainda muito orgulhosos, né? Então, aí nesse texto mostra que por que nós somos orgulhosos? Porque a gente está ainda no mundo de imperfeitos, né? Ainda estamos a caminho da luz. Então, isso é natural. Mas sabendo que temos ainda orgulho, a gente tem que trabalhar esse sentimento, né? Trabalhar esse sentimento, educar esse sentimento em nós. Porque a palavra fala aqui, quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima. Né? Então, a gente às vezes também relaciona o orgulho às pessoas que têm dinheiro. E não, às vezes a pessoa não tem nada, né? Aquele ditado que a gente fala lá, não tem nada e parece que tem um rei na barriga, né? Que é a soberba, né? Que como é que é o nome? É o que anda ombro a ombro, né? Com orgulho, a soberba, aquela coisa de se sentir melhor, tanto em nível, vamos dizer assim, material, quanto nível intelectual, né? As pessoas se acharem melhores do que as outras, nesse sentido. Mas está escrito aqui, né? Deus deixa você no seu livre-arbítrio, sabe que todos nós aqui somos orgulhosos, ele sabe disso, né? E ele tem a misericórdia de nós, porque aqui é um mundo imperfeito ainda, né? Aqui
a gente ainda tem todas a gente ainda vive todas as vicissitudes, né? O que a gente tem que trabalhar é justamente os sentimentos. A gente tem que minimizar aquilo que existe em nós, que não é bom, e ir minimizando esses sentimentos do orgulho, né? Às vezes a gente precisa de uma ajuda, não aceita ajuda por quê? Por orgulho, por vaidade, né? Às vezes a gente acha que sabe tudo, que sabe demais, né? Não precisa ninguém dar opinião, a nossa própria opinião já basta. Isso é orgulho, né? A gente se ferir com alguma coisa que o outro fale a nosso respeito, aos nossos valores, a gente se ferir, isso é orgulho. É orgulho. A gente se achar melhor do que o outro, né? Mesmo aquele irmão em queda lá, aquele irmão que realmente cometeu, mas a gente achar que a gente não pode cometer o erro que ele cometeu, isso é orgulho. Porque Divaldo falou uma coisa uma vez que eu fiquei refletindo, né? Perguntaram para ele sobre uma pessoa que errou. E ele falou assim: eu oro por ele e oro por mim, porque até meu desencarne eu posso errar igual a ele. Né? Então, enquanto a gente estiver encarnado, a gente tem que sempre ter a famosa, hoje a frasezinha que está famosa, que as pessoas usam a palavra, mas não praticam, a empatia. Né? A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro, porque o dedinho está sempre apontando, né? Fulano é orgulhoso, fala, prega o que não fala. E você, prega o que você fala? Você faz o que você fala? Você se coloca na dificuldade que o outro tem de melhorar? Porque todos nós temos. Todos nós, se não caímos, vamos cair. E todo o mal que eu vejo no outro é o que tem dentro de mim. Então, isso tem que ser trabalhado na gente todo dia, porque a gente esquece. A gente esquece todo dia. E se veio essa lição é porque a gente precisa trabalhar ela, do orgulho, né? Do orgulho, porque se a gente não trabalhar, a vida vai colocar a gente exatamente no lugar que a gente deve estar. É aquela sensação assim que a gente tem às vezes, né? Daquela pessoa que está naquela fase do orgulho extremo, que você fala, meu Deus, quem vai parar essa pessoa, né? Alguém vai parar ela. Ela vai encontrar alguém que vai parar ou alguma situação vai chegar e vai parar ela. A gente não sabe quando, como, e isso também é uma via de mão dupla, isso cabe à nossa vida também. Né? É igual eu tenho filhos, né? Depois que eu tive meus filhos, antes de eu ter meus filhos, eu tinha a receita da mãe perfeita para os outros. Hoje eu não tenho, entendeu? Eu não tenho, não, claro que não, porque eu não sei quais escolhas que meus filhos vão fazer no futuro, né? Eu não sei quais escolhas, eu estou dando o meu melhor. O meu melhor não é o melhor dos melhores, é o meu melhor. O meu melhor não pode ser o melhor da Suzana, não pode ser o melhor da Dona Antônia, pode não ser o melhor da Sueli, mas é o meu melhor. Mas aí eu acho que o meu melhor é o melhor do que a outra mãe? Não. Amanhã eu posso estar cometendo o mesmo erro da outra mãe. E também eu não sei quais as escolhas que meus filhos vão fazer quando se tornarem adultos, porque quando são crianças, estão aqui, né, debaixo da minha asa. Mas eles vão ganhar o mundo, vão ter que fazer escolhas. E aí eu vou ser responsável pelas escolhas dele? Vou, porque as pessoas vão apontar. E essa mãe? É a primeira coisa, né? Essa mãe não educou? Não é? É sim, gente. Tem um livro que a capa é A Culpa é da Mãe. Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro. Então, chamando para o nosso estudo aqui em relação ao orgulho, é exatamente isso. A gente tem que trabalhar isso, não achar que a nossa educação é melhor, porque se eu achar que é orgulho, né? É orgulho. É orgulho eu achar que eu sou a melhor mãe do mundo, que eu faço tudo certo, que eu não vou errar. Isso é orgulho. Então, eu nunca mais falei do filho de ninguém e nem dou receita de como cuidar, porque só quem tem filho sabe como é que é. Por isso que a gente, quando fala assim, que a gente tem um filho, nasce um filho, mas nasce uma mãe também, né? Nasceu uma mãe, porque
porque a gente aprende muita coisa. Uma coisa também que a gente aprende é exatamente isso, são as lições do nosso orgulho. Esse estudo veio para mim, estava precisando ouvir isso, entendeu? Do orgulho, trabalhar isso também, né? Em mim, em relação ao orgulho, porque eu sou muito orgulhosa. Sou muito orgulhosa, não nego, né? E tem que trabalhar mesmo o orgulho, né? Todos os dias, né? Às vezes as pessoas fazem umas comparações assim, né? Uns irmãozinhos não muito felizes, a gente não fica chateado. Duvido que vocês não fiquem. Isso é orgulho, gente. Né? E aí a gente tem que ir trabalhando isso, né? Relevando, vendo que a gente é tão capaz de errar quanto o outro, que a gente não é melhor, que até o nosso desencarne a gente vai fazer ainda muita besteira, mas o negócio é a gente ter na nossa mente, né, que Deus acredita no nosso potencial, que Deus acredita que a nossa luz possa brilhar, né? Que Jesus esteve aqui na Terra para mostrar isso. E que a gente pode ser melhor do que é hoje. E se não for, vai continuar persistindo para ser, né? Porque é por isso que a gente está aqui, para a gente se aprimorar, para a gente se elevar espiritualmente, para a gente se burilar nos sentimentos, é para isso que todos nós estamos aqui, né? Para melhorar como pessoas. Passo aí a palavra para a Sueli, que ela está doida para falar. Por isso que a gente nasceu aqui, né? No mundo de provas e expiações, no planeta Terra. Senão a gente já teria nascido em outro planeta, né? A gente está aqui é porque a gente não é espírito puro ainda. E é legal quando a Márcia fala disso de minimizar os sentimentos. A gente sabe que a gente tenta minimizar aqueles sentimentos ruins, né? Tenta engolir e vai devagarinho, um passinho de cada vez, vai melhorando. Mãe, quer falar? Eu vi que você destravou o microfone. Porque eu fiquei... Isso tudo que a Márcia falou foi bem interessante mesmo, mas eu lembrei também da situação, assim, quando... Às vezes até pessoas que se dão muito bem, muitas vezes têm, assim, um desentendimento e, na hora, uma palavra mal colocada, fica aquele clima e as pessoas se afastam. E quanto mais o tempo passa, fica mais difícil de ter uma conversa, e o orgulho, nessa hora, ele atrapalha muito. Já vi situações em que ficou anos, assim, um esperando o outro falar. Assim, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo há mais de 30 anos atrás, quando meus filhos eram crianças, e teve um desentendimento entre uma das minhas filhas e uma filha de uma pessoa que mora próximo. E houve uma confusão muito grande, na hora foram ditas palavras que feriram e tal, e aí a gente ficou sem se falar há muito tempo, eu e a mãe da outra criança. O tempo passou, os anos foram se passando, e a gente ficava uma esperando a outra falar, passar na rua, cumprimentar, a gente... Sabe quando o tempo vai passando e fica mais difícil? Aí um dia eu tive a vontade de quebrar o gelo, de falar. E aí pronto, a gente começou a conversar de novo, parar para conversar, entrar em assunto, cumprimentar. Quer dizer, é preciso quebrar o gelo para o orgulho se afastar, senão ele vai crescendo o tempo todo, e a humildade faz com que a gente procure quebrar isso e começar de novo, né? Deixar para trás o que foi. E é o orgulho, ele é um veneno mesmo. A gente precisa vigiar isso. Venenão, isso aí. Alguém mais gostaria de falar? Deixa eu só colocar uma coisa que eu esqueci. É interessante também em relação a isso, é verdade, dona Antônia, a gente tem que sempre dar o primeiro passo, né? Sabendo disso, vacilei, hoje eu não estava legal, não deveria ter falado isso, quer saber? Fulano, desculpa, vamos ficar, vou te dar o tempo aí para você melhorar, eu também, mas me desculpa. É melhor a gente logo fazer isso, que parece que tira um peso, né, das costas, o mais rápido possível, enquanto a gente está a caminho, né? Enquanto a gente está a caminho, a gente tem que sempre lembrar disso, né? A gente vai adiando e a limpeza está sendo feita. Outra coisa também é em relação aos nossos irmãozinhos, né? Os obsessores que ficam nos estudando e nos observando,
esperando uma brecha, né? Aqueles ainda que a gente fez algum tipo de mal, não conseguiram nos perdoar, os mais inteligentes, então, que ficam só observando, né? Nossas dificuldades, né? E uma das coisas que eles mais se aproximam é pela culpa e pelo orgulho, né? O orgulho, eles pegam várias pessoas assim, que são pessoas, gente finíssima, mas o orgulho lá em cima eles conseguem penetrar na vida da pessoa através do orgulho. E aí a gente fica com a velha frase, né? Orai e vigiai. Vai lá, Suzana. Eu lembrei também de uma situação. Eu trabalhava numa escola e houve um desentendimento meu com outra professora e eu fiquei muito magoada, muito, muito, muito. E aí a diretora chamou a gente, né? Porque ela queria resolver aquilo dali naquela hora. Pede desculpa pra ela, igual criança. Ah, não, chegou a água. Eu pedi água. Peraí, gente, fala alguém aí. Essa foi boa, né? Essa foi ótima, chegou a água. Então, fala aí, gente. Ó, orgulho, vamos trabalhar o orgulho essa semana, hein? Todo mundo trabalhando orgulho, entendeu? Pedindo desculpa, tal, não se ofendendo com nada. A gente começa a fazer esse trabalhinho, porque aí é hoje que acontece, é hoje mesmo que a gente cai. É isso mesmo, Márcia. Eu acho engraçado que eu estou sendo testada assim, é via jato, né? Eu estudo, aí vem e eu caio. Eu falo, misericórdia, imagina se eu não estivesse estudando, hein? Como é que eu não ia estar? Meu Deus, eu não posso encarnar agora não, Senhor. Eu não tô, eu ainda não consegui e tal. Aí eu fico assim, eu conversando, né? Porque é um desafio. Na realidade, eu estava ouvindo o Geraldo Campetti conversar, entrevistar umas pessoas, e na entrevista ele falou assim, qual o maior desafio, né, do ser aqui encarnado? Ele falou assim, o maior desafio é a gente vencer a nós mesmos. Ele falou, e é verdade, né? A gente só tem que vencer a nós mesmos, porque a dificuldade está toda em nós. Porque se você não tem orgulho, você não se ofende, aí você já é uma pessoa mais pacífica, e uma qualidade vai puxando a outra, né? Cadê a Suzana com um bujão de água, gente? Fala aí, dona Antônia. Porque você falou aí na parte dos irmãozinhos que ficam observando e procurando uma brecha, né, para poder a gente se afastar da luz, né? E essa brecha é a gente que tem que buscar, tentar, né, a humildade para poder quebrar o gelo. Por exemplo, eu quando tentei falar com essa pessoa que a gente estava sem se falar há muito tempo, o que eu fiz? Eu adicionei ela no Facebook, eu pensei, eu estou fazendo a minha parte, se ela aceitar, a gente volta às fases, se não, eu fiz a minha parte, e aí ela aceitou, significa que a gente não estava com nenhum aborrecimento mais, a gente queria, só que o orgulho faz com que a gente queira ser mais superior, nada de ficar se humilhando para os outros, baixar a cabeça, essas coisas, né? É orgulho mesmo. E os irmãozinhos parece que eles gostam de incentivar para a gente ficar mais orgulhoso, né? Com mais veneno. A gente tem que estar vigiando mesmo, pensamento, as palavras e essa parte de estar sempre distribuindo o bem, a bondade, né? Encher o coração de amor. Voltei! Aí deixa eu só concluir a história. Aí a diretora, ela queria resolver tudo dali naquela hora, né? Juntou nós duas, pede desculpa pra ela, igual criança. Aí eu, olha só, eu ainda estou muito magoada, eu preciso de um tempo, respeita meu tempo, não vou pedir desculpa agora, não quero, sabe? Eu precisava digerir, não consegui. Um belo dia, passou um tempinho, e eu tinha digerido. E eu encontrei com ela de novo numa reunião, né? Conselho de classe, sei lá, não lembro. E eu já estava bem, e eu fui, falei com ela falou assim, Suzana, naquele dia eu senti que você precisava do tempo, por isso que eu não fui atrás, não insisti, mas agora eu estou sentindo que realmente você precisava daquele tempo e foi tudo bem, agora, e você está conseguindo, né? Estou sentindo isso. Falei, agora foi. Às vezes a gente precisa também respeitar o nosso tempo, né?
ela queria, né, pedir desculpa, queria, não sei, mas eu ainda não estava, mas aí depois tudo eu consegui digerir e fiquei bem. Então, nesse caso, eu precisei de um tempinho para poder me acalmar. Gente, nosso tempo está acabando. Vou bem pedir para alguém fazer a prece final. Quem poderia fazer a prece final hoje? Luciana? Pode, Lu? Beleza. Tá acabando. Posso sim. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Jesus por esse ensinamento de hoje, tão maravilhoso, tão importante. Que a gente possa ficar pensando sobre todas essas situações que a gente atraiu para a nossa vida de alguma maneira, para serem trabalhadas, para testar, como a Márcia disse, a nossa capacidade de relevar, de sermos humildes, de reconhecer a nossa parte, porque não existe ninguém errado ou certo. Está todo mundo no mesmo processo de aprendizado. E quando somos humildes, aprendemos muito. Quando a gente prefere seguir pelo orgulho, a gente fica estagnado e não aprende absolutamente nada. Então vamos refletir bastante sobre as nossas atitudes daqui para frente. Mestre, obrigada. Gratidão pela oportunidade, gratidão aos amigos espirituais presentes nessa reunião, que nos conduziram, que fizeram todo esse amparo energético para que essa reunião acontecesse, que possamos espalhar isso que aprendemos hoje, não só para os nossos familiares mais próximos, mas para todos aqueles que encontrarmos pela vida, que o nosso exemplo seja o verdadeiro evangelho em nossas vidas. Pedimos à espiritualidade amiga que fluidifique as nossas águas, sejam energizadas, sejam colocadas nelas as energias que precisamos para trazer a saúde para o nosso corpo físico, mental, espiritual e emocional. Que as nossas orações aqui, toda essa energia emanada possa ser expandida para todo o planeta Terra. Que todos aqueles que estejam precisando possam se sentir acolhidos nesse momento por essa energia que vem direto da fonte desse amor incondicional de Jesus Cristo. Abençoe os nossos lares e as nossas famílias. Esteja sempre conosco, Senhor. Precisamos de Ti nessa jornada. Louvado seja o Teu nome, para todos sempre. Amém. Amém. Que lindo, meu Deus. Vamos tirar nossa foto? Abre a câmera quem for abrir. Vou esperar um pouquinho. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã. Meus papagaios hoje vieram. Tchau.